Exato. Você acha que tem amigo pra quê? Eu acho que na minha escola dá lá até o banheiro. Boa noite, senhores. Vamos iniciar então aqui a aula, tá? Com a execução do nosso hino nacional. Deixa eu desativar meu microfone. Essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Desde o seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada e consagrada, salve, salve. Brasil nos olhos denso raio vivo, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és ela, és forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Entre outras vilas no Brasil, a pátria amada, e os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso, esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrido, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Com pátria amada e comandada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, una baruca sempre estrelado, e digo verde louro desta flâmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça acaba forte, verás que o filho teu não foge à luta, que teme quem te adora a própria morte. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Nosso querido hino nacional. Amo demais o nosso hino nacional, gente. Deixa eu compartilhar aqui o da Independência. Vou deixar carregando um pouquinho o compartilhamento para ver se evita travar. Como aconteceu da última vez. Travou um pouquinho. Boa noite, seu Jackson. Boa noite, Pablo Play. Sejam bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, pessoal. Descansar um pouquinho a mão. Vamos lá. Vou desativar meu microfone para a gente dar sequência aqui à execução do hino da Independência. Japonês da pátria que
liberdade, o horizonte do Brasil. Já raiou a liberdade, já raiou a liberdade no horizonte do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Os grilhões que nos forjava na perfídia luta de houve mão mais poderosa, zombou dele, o Brasil. Houve mão mais poderosa, houve mão mais poderosa, zombou dele, o Brasil. Brava gente brasileira, longe vai temor seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Não tem mais índias falanges que apresentam raciocínio. Vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Vossos peitos, vossos braços, vossos peitos, vossos braços são muralhas do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai temor seguir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Parabéns aos brasileiros, já com calma juvenil, no universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. No universo, entre as nações, no universo, entre as nações, resplandece a do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai temor servir, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Professor, Travou bastante para os senhores? Eu mudei a resolução na metade. pra mim travou bastante. Sim, senhor, pra mim travou bastante. Mesmo depois da metade do hino? Tá travando. Ô, senhor. Professor, Antes do senhor mudar, também.
Pra mim travou no começo, depois Professor, apareceu. o vídeo é assim mesmo, sempre o vídeo tá sempre travado. Mas o áudio ele travou um pouquinho assim, em algumas partes, mas não foi muito assim, que não deu pra escutar hoje. Porque no Internacional, no meu, ele não travou nenhuma vez, ele só foi de vez em quando a fala. Aí agora no hino da Independência travou muito a imagem, teve uma hora que ela ficou parada, paralisada, todo mundo ficou paralisado, e o som parou, e daí voltou, daí quando veio isso 3 vezes, eu acho. O meu Pra não, mim, a imagem rodou, tava meio travada a imagem, e o áudio ele travou só em algumas partes. antes do Senhor mudar a resolução, pra mim tava travando, mas aí depois melhorou. Entendi. Ah, que coisa, né? Vamos ver, não sei se é a resolução. Vamos lá. Pessoal, eu vou então compartilhar aqui o meu slide. Veja se para vocês aí aparece certinho o meu slide, Ideia, Idade Tá aparecendo certinho. Tá tá? aparecendo, professor. Eu vou deixar em tela cheia aqui para mim. Idade. Tá aparecendo aí, Idade Média? Yes. Sim. Maravilha. Irado. Pessoal, eu que bolei esse slide. Sério, aqui. professor? Pô, ficou da hora, hein? Eu usei o Canva. Ficou bom. Ficou bom, Ficou gente? muito bom, professor. Ficou. Pra mim aqui, só tá aparecendo então a tela da apresentação. Se alguém estiver interagindo, tá? Me avisem aí se alguém estiver interagindo pelo chat, tá bom? Então vamos lá, gente. Então vamos lá. Tem o microfone aberto, me ajudem aí, desativem os microfones para não dar interferência. Vamos lá, pessoal. Se travar em algum momento da aula, mais uma vez, eu só tô com a tela da apresentação aberta, não estou vendo mais nada aqui. Então, se estiver acontecendo alguma interferência, me sinalizem de preferência aí pelo microfone, tá bom? Primeiro ponto aqui, gente. Então, nós já estudamos a primeira periodização histórica, que é a pré-história. Estudamos a segunda periodização histórica, que é a pré-história, né? Na pré-história nós falamos um pouquinho das civilizações egípcias, mesopotâmicas, gregos, romanos. Na pré-história... Não, Oi? professor, você falou errado, você falou pré-história 2 vezes, na verdade é pré-história e idade antiga. Isso, pré-história e história antiga. Obrigado, Lucas. Então, na história antiga, nós vimos aí os gregos, os romanos, os mesopotâmicos. E na pré-história, nós vimos os Homo sapiens, vimos aí os Neandertais, os Australopithecus, todo aquele pessoal os homens das cavernas, enfim, por aí vai. Então agora nós vamos começar aqui um tema muito importante, né, Idade Média. Primeira coisa que nós temos que ter em mente, né, nós temos que enfatizar isso não pode fugir da nossa linha de raciocínio, tá? O que vai acontecer? O que vai marcar, então, o fim da história antiga e o início da Idade Média? E aí, gente? Surgimento da escrita. Não, o surgimento da escrita... Queda de Roma? Queda de Roma? Queda do Império Romano. Perfeito. O surgimento da escrita vai marcar o início da história antiga, tá? Então, na pré-história, as pessoas não sabiam escrever. Não existia escrita na pré-história. A história antiga, ela vai ser caracterizada, anotem aí no caderno. A história antiga vai ser caracterizada principalmente aí pela criação da escrita, tá bom? E o que vai marcar a Idade Média? A Idade Média vai ser marcada aí pela queda do Império Romano. Então, na última aula nós vimos a ascensão do Império Romano e a queda do mesmo, tá? Vimos que praticamente o norte da África, a Europa, a Ásia Menor foi toda dominada pelos antigos romanos, tá? É um vasto império aí da história antiga, tá? Vasto império.
Só que o que vai acontecer? Os antigos romanos, eles vão começar a ter brigas internas, porque não haverá como ter alimento para toda aquela galera, tá? A alimentação vai ficar muito restrita, logo não vai ter alimento para todo mundo, o pessoal vai ficar com fome, soldado com fome não tem como ir à guerra, o pessoal vai perceber que o Império Romano parou de atacar, surge, né, o que nós chamamos de período de Pax Romana, os romanos param de atacar, e a partir desse momento, os povos bárbaros ganham a fita nesse sentido, ganham a cena. Poxa, se os romanos não estão atacando, algo de errado não está certo. Vamos atacar o Império Romano. E batata. Algo de errado não está certo ou algo de certo não está errado? É uma questão a ser colocada aí, né? Aí o que vai acontecer? Os povos bárbaros invadem aí o Império Romano e o Império Romano vai se fragmentar. O Império Romano do Ocidente e do outro lado nós temos o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente também vai ser chamado do que, gente? Império Bizantino. Isso aí. Tendo a sua principal capital, Constantinopla. Tá? Ficou claro, gente, essa pequena intro aí? Tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, o que vai marcar o início da Idade Média vai ser a queda do Império Romano. Belezinha? Vamos lá, então. Eu gostaria que alguém lesse para nós a introdução, por favor. Posso ler? Se vai, dividam Luiz, aí, vai, e Luiz. tem alguns slides pela frente ainda. Vai, vamos lá. Lucas, eu leio a Para introdução e você lê o resto. Não, vai, Luiz. Tá bom, então, ó. Introdução. A Idade Média foi um longo período da história que se estendeu do século V ao século XV. Seu início foi marcado pela queda do Império Romano do Ocidente, em 476, e o fim pela tomada de Constantinopla pelos turcos em 1453. Os humanistas do século XV e XVI chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. Afirmavam que havia ocorrido na Europa um retrocesso artístico, intelectual, filosófico e institucional em relação à produção da Antiguidade Clássica. Perfeito, obrigado, Luiz. Então, primeiro ponto, tá? Quantos anos durou aí a Idade Média? Fazendo os cálculos, vai dar aproximadamente não, vai dar mais ou menos aí 977 anos. Eu fiz isso de cabeça. Perfeito. Então, arredondando aí, 1000 anos de Idade Média. Do século V ao século XV, nós temos 10 séculos. Gente, em 1000 anos acontece muita coisa. Perguntem para os avós dos senhores o que aconteceu de marco histórico ao longo da vida deles. Provavelmente Minha avó, ela viu o cometa Halley. Provavelmente os avós dos senhores, viram muita coisa aí ao longo de 50, 60, 70, 80 anos. Acho que a pior coisa que meu avô e minha avó já viram foi mesmo a ditadura militar, mas acho que não teve muitas coisas de novidade. Bom, eu não posso falar que minha avó viu muita coisa, porque ela não chegou nem na base dos 50 ainda. A avó do seu Pedro é nova, né? Vai fazer 49 esse ano. É nova. Ô Pedro. Eu. Em que ano você tá? 8º. Que legal. Eu tô no 9º. Tá bom. Vamos lá, gente. Então, o que vai acontecer, gente? Vamos lá. O fim da idade... isso é muito importante, tá? Isso professor. Muita gente confunde. Pois não. O Wagner falou que a avó dele, deixa eu ver. A avó dele,
Eu conheci minha bisavó e ela chegou a viver o final da Segunda Guerra Mundial. Ela morreu recentemente. O Wagner Silva Faria comentou. Caramba, que legal, bacana. Eu lembro que um dia na escola trouxeram uma senhora também, que ela vivenciou a Segunda Guerra Mundial. Ela deu um relato, gente, incrível, incrível, incrível. Então, a gente tem muito a aprender, né? Com as pessoas mais experientes. Professor, Pois não. você sabia que já morou uma brasileira no Rhine alemão na Segunda Guerra Mundial? Se eu não me engano, ela tá viva até hoje. Que legal, gente. Sim, Gente, é riquíssimo. A história Hein, é incrível. ô, professor, Pois não. meu professor de história da escola teve o prazer de ter aula com a filha do Luiz Carlos Prestes, Caramba, de Química na faculdade. que legal, hein? Top. Vamos lá. Gente, então o que nós temos que tomar muito cuidado? O início da Idade Média vai começar com a queda do Império Romano. E o final da Idade Média vai ser caracterizada pela tomada de Constantinopla pelos turco-otomanos em 1453. Então, gente, vamos pensar o seguinte, ó, o microfone aberto aí, tá dando interferência. Vamos pensar o seguinte, início da Idade Média, queda do Império Romano. Aquele império gigantão caiu. Fim da Idade Média. O fim da Idade Média vai ser caracterizado pela queda, né, do Império Romano lá do Oriente, tá? Do Império Bizantino, em especial Constantinopla. Tá? Professor, uma pergunta. Pois não. As partes da Ásia ficaram com o Império Bizantino, mas e as partes do norte da África ficaram com o Império Bizantino ou do Ocidente? Perfeita sua pergunta. Vai chegar um momento que nesse contexto de guerras e conflitos, o Ocidente vai ficar ali mais com a região da Europa mesmo, tá? O Império Bizantino com a região ali da Ásia. E vai chegar um momento que o norte da África ele vai ficar meio que de escanteio. Aí as comunidades locais vão começar a tomar conta do norte da África. Você pega Mali, Congo, você pega Gana, tá? Só que isso vai acontecer principalmente a partir do... Professor. Oi? Tá, eu ia falar que sua transmissão estava no Google. Obrigado. Isso vai acontecer principalmente a partir da Idade Moderna, no período das grandes navegações, século XIV, XV, XVI, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso ao longo aí do curso, tá bom? E o que vai acontecer, gente? Outro ponto importante, vão anotando aí essas informações, tá? Depois até posso compartilhar no grupo o nosso slide. Então o que vai acontecer? Compartilhe. A Idade Média, ela vai ser caracterizada aí como Idade das Trevas. Por quê? Vamos lá. Segundo alguns historiadores, a questão da crença religiosa era muito forte nessa época. Vamos pensar o seguinte, vamos voltar um pouquinho. Vamos pegar aí a história antiga, vamos pegar o Império Romano, tá? Vamos pegar um pedacinho do contexto bíblico aí. Jesus Cristo, ele vai ser crucificado, ao terceiro dia ele ressuscita, fica 40 dias na terra e depois de 40 dias ele sobe aos céus, né? E o que vai acontecer? Jesus fala, olha, eu vou, mas não deixarei vocês órfãos, enviarei meu Espírito Consolador, ou seja, em outras palavras, deem sequência à minha mensagem. E foi o que os discípulos fizeram. Os discípulos começaram a evangelizar partes do Império Romano, tá? E o Império Romano vai se sentir meio que prejudicado por conta desse evangelho. O que os romanos vão fazer? Os romanos começam a perseguir
os cristãos. E os romanos vão até matar alguns discípulos de Jesus, tá? A história do evangelho não para na morte de Jesus, muito pelo contrário. A morte de Jesus foi anunciada aí um novo tempo, né? Ô, professor, então, falando dessa parte de Jesus, essas coisas, meu professor de arte, uma vez a gente tava debatendo sobre essa parte bastante também de intolerância religiosa, sabe? Aí ele foi e falou que uma vez um menino perguntou: o que é Deus pra você, professor? Aí ele perguntou assim: você tá preparado pro que eu vou falar? Aí ele falou: não, eu tô. Aí ele foi e falou assim: Deus é uma ideia. Você acredita se você quiser. É forte, hein? O que acontece? Igual eu falei pra vocês. O professor, Pois não, Lucas? e também acho que segunda metade mesmo que fala da Idade Média, criaram, entre aspas, os 4 cavaleiros do Apocalipse, e que no caso seria a fome, a guerra, a peste e a morte. E, tipo assim, eles representavam. A fome era, tipo... É por causa da grande fome, por causa que, como tinham muitas cheias, acabava que não dava pra plantar. Devastou tudo. A guerra foi a Guerra dos 100 Anos, que a Inglaterra e a França queriam disputar para quem conseguiria o trono franco. E a peste bubônica, que matou milhões. Já a morte é a que representa as 3. Ô Pedro, você assistiu O Mundo Mistério do Castanhari? Lucas, quer dizer. Oi? Você assistiu O Mundo Mistério do Castanhari? Assisti. Parabéns. Enfim, dando sequência aqui, gente. Então o que vai acontecer? Os romanos vão perseguir esses cristãos, tá? E o que vai acontecer, né? Na queda do Império Romano, vamos pensar o seguinte. Os romanos perseguiam esses cristãos. Quando o Império Romano cai, o que vai acontecer com a mensagem desses cristãos, dos discípulos de Jesus? Os maiores perseguidores deles, que eram os romanos, vão estar em crise, vão cair, vão perder seus territórios. E o que acontece após a queda do Império Romano em relação aos cristãos? Os cristãos param de ser perseguidos pelos romanos porque o Império Romano, que era o grandioso Império Romano, caiu e agora não tinha mais nenhum império gigantesco para matar os cristãos. Perfeito. Então o que vai acontecer? Quando o Império Romano cai, os cristãos eles começam a ganhar mais terreno. A mensagem dos cristãos começa a ganhar mais volume. O cristianismo começa a ganhar mais seguidores. Por quê? Porque a maioria dos perseguidores, né, já não estão mais na cola dos cristãos, porque eles caíram. O império deles caiu. Então, se o império dos maiores perseguidores dos cristãos caíram, isso significa que a mensagem do cristianismo ela vai ser ressoada com mais frequência, vai ser ressoada, né, para um maior número de pessoas. E o que vai acontecer? O cristianismo vai crescer, né? Tem microfone aberto da interferência aí, gente. Vai ganhar proporção, e o que vai acontecer? Né? Vai chegar um momento que o cristianismo vai ser praticamente apregoado em toda a região aí onde se concentrava o Império Romano. Então, quando o Império Romano cai, alguns povos bárbaros já conheciam da mensagem do cristianismo. Olha que louco, gente. Olha que louco. E o que vai acontecer? Aquela vitória dos cristãos serão atribuídas por conta... Olha, Deus fez justiça para conosco. Agora o nosso povo é livre. Podemos apregoar o evangelho. Então, os cristãos vão ganhando terreno. E a partir de então, qual vai ser a grande preponderância religiosa? Cristianismo. Professor, é tipo aquela frase, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Tipo, já que os cristãos eram inimigos do Império Romano e os bárbaros também, meio que eles
se ajudaram para derrubar. Exatamente. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ô, professor. O meu inimigo é meu inimigo. Ô, professor. Pois não. Então, uma coisa. Sobre essa parte que você falou e que o cristianismo começou a, digamos que ele ficar impregnado por conta que os cristãos pararam de ser perseguidos. Então, foi daí que surge o judaísmo, né? Sim, na verdade, o judaísmo, você fala, o Luiz? O judaísmo. Então, o judaísmo, na verdade, ele é mais velho do que o cristianismo. Verdade. O judaísmo, ele veio antes que o cristianismo. Não, na verdade, o cristianismo nasceu a partir do judaísmo. Perfeito. Então, vem o judaísmo primeiro, depois o cristianismo. A minha professora me deu uma aula pra gente sobre fundamentalismo islâmico. Legal. A gente vai falar bastante sobre o islamismo também na Idade Média. As guerras Mas, santas, numa das aulas, você vai. Essa parte de história você vai dar até história, até a idade contemporânea pra gente? Isso, essa é a ideia. Segunda Guerra, Tá. Primeira Guerra. E uma coisa, uma perguntinha básica. Você vai passar fundamentalismo islâmico pra gente também? Vamos falar do islamismo, sim. Vamos lá, gente. Então, o que vai acontecer? Então, o cristianismo ganhou proporção, a Europa estava impregnada pelo cristianismo. Então, tudo que você falava para as pessoas da época, tudo tinha um embasamento religioso. Alguém morreu. Deus quis. Alguém nasceu. Deus quis. A plantação vingou. Deus quis. A plantação não vingou. Deus quis, e assim por diante. Então, o que acontece? Aquela mensagem do cristianismo ganhou uma proporção sem tamanho, né? Então, tudo era explicado a partir dessas crenças religiosas. Tudo. E, posteriormente, os historiadores vão chamar esse período de Idade das Trevas justamente por conta desse motivo. Os historiadores que vieram após o período da Idade Média vão falar o seguinte: não, a gente precisa de conhecimento, nós precisamos de sabedoria, nós precisamos ter um embasamento científico. Iluminismo. Exatamente. Aí o iluminismo já vem na Idade Moderna. O iluminismo ele vem para amarrar todas essas situações e dar um raciocínio filosófico científico para as coisas. Na verdade, existem dois tipos de pensamento, né, que surgiu na Idade Moderna: o iluminismo e o marxismo. O marxismo é uma visão da transformação econômica de uma sociedade, ou seja, ele utiliza uma visão materialista para visualizar a formação de uma sociedade, sabe? Exatamente. A gente vai falar de Marx. Professor, Pois não. o senhor Wagner Silva falou assim: professor, na minha opinião, eles achavam de idade média por conta das coisas que eles acreditavam, né? Como as pessoas crentes acreditavam muito em Deus, eles acreditavam muito em bruxas, também em pragas, etc. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho de Galileu Galilei, Nicolau Copérnico. São pessoas que defenderam ideias contrárias da igreja. E muitos, o heliocentrismo, o geocentrismo, por exemplo, gente, vai dar muito chabu isso aí. Depois eu falo para vocês. Então, se você defendesse uma ideia que era contrária à visão da igreja, você estava lascado. Pois não? Foi nessa época que ficou aquela toda crença de jogar bruxas no fogo, bruxas. Mano, simplesmente as pessoas queimavam pessoas ruivas por causa de... Por causa que eles acreditavam que essas pessoas eram bruxas. Exatamente. Tadinho, meu amigo ia morrer então. Por quê? Ele é ruivo. Nossa, que pena. Então é exatamente isso. Havia, né, tem um filme antigo, é um filme forte, chamado A Inquisição. Não sei se vocês já assistiram. Vai falar sobre esse período aí. Queimaram bruxas, bruxas entre aspas, né?
tudo que era contra a igreja era considerado um herege. A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente aí. Então é por isso que alguns historiadores decidiram chamar essa fase da história de Idade das Trevas. Porque havia ainda uma obscuridade no que tange respeito aí ao conhecimento, à ciência. Tá? A ciência, né, a explicação mais embasada na ciência, ela vai começar a ser processada com maior proporção no finalzinho da Idade Média, na transição para a moderna. Mas a gente vai falando aos poucos aí, tá? Enfim, então na Idade Média, comecinho da Idade Média, nós vamos ter aí alguns movimentos artísticos, intelectuais e filosóficos. Professor, o Wagner Silva falou de novo. Ele vai ficar assim. Ele falou assim: na Idade Média, a igreja achava que medicina nas mulheres era bruxaria. Sim, sim. Inclusive, eu não lembro o nome do pintor. Tem um pintor muito famoso da época, nessa transição da média para a moderna, que retratou um grupo de cientistas, né, um grupo de médicos, fazendo a autópsia em uma pessoa. E a autópsia, a princípio, foi visto como uma heresia pela igreja naquela época. Eles não aceitavam que pessoas, né, fizessem autópsias ou usassem do corpo de outras pessoas para suas pesquisas. Foi tenso. Ô, professor. Pois não. Meu professor de artes falou que nessa época que queimavam as mulheres porque achavam que elas eram bruxas, meu professor falou que se a mulher soubesse fazer chá, também era queimada, porque as pessoas achavam que era um feitiço que ela fazia. Ô, Lara. Oi? Quem que é seu professor de artes? Nome? É Dyson. Ah, é porque eu achava que o Marcelo meu dava aula pra vocês também. Enfim. Alô? O que vai acontecer aqui, gente? Vamos lá. Então, uma outra informação importante, anotem aí no caderno, senhores. O movimento artístico, intelectual e filosófico da antiga Grécia predominava e fez muito sucesso. Sócrates, Platão, Aristóteles, Na Idade Média. Então, eles foram pensadores... Mas foi na Idade Média? Isso, eles foram pensadores da história antiga, da antiguidade clássica. Essa antiguidade clássica, Luiz, é a história antiga, tá? Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristofanes, Pitágoras, Epicuro, né? Toda essa galera... Epicteto. Toda essa galera pertencia à história antiga. Eles fizeram muito sucesso na Grécia Antiga. Então, qual que era o movimento que estava correndo na Idade Média? O movimento intelectual, filosófico, tá? Era esse movimento de Sócrates, Platão, Aristóteles, Pitágoras, né? Enfim, Professor, pois não. O Wagner Silva falou de novo. Dependia do crime também, né? Tinha várias punições da igreja naquela época, como morrer afogada, entre outros. Até para uma coisa simples você morria. Sim, sim. Falta 10 minutos para terminar a aula. Pô, Luiz, de novo, Luiz. Deixa eu fazer uma dramática. Necessário. Mas eu ia fazer uma dramática. Eu falei, nossa, professor. Fica quietinho. Nossa, Aceita que dói menos. Nossa. Não, tá bom. Vamos lá. Deixa isso pra mim. Nessa primeira parte aqui da introdução, ficou claro, gente? Vocês conseguiram entender? Alguma dúvida? Alguém quer fazer um comentário sobre? Fique à vontade. Ah, tá de boa. Beleza, vamos lá então. Posso ler? Características. Quem pode ler pra gente, por favor? Posso ler? Por favor. Posso ler, senhor? Ok. Se dividam aí, tá? Yasmin, eu posso ler primeiro e depois você lê? Pode ser. Ok, obrigado. De nada. Características. Século V
ao século. Opa! É século V até o século 9. 15, né? É 15? 9. Ah, tá. Desculpa. Imagina. Porque assim, eu fico me confundindo tanto. É 9 mesmo? XV? IX. Não, tá escrito aí. Aqui, ó. IX. Ah, Não, tá. não, eu tô lendo o Douradinho. Ah, o douradinho, perdão. É do século V ao século XV, perdão. Ah, tá, ok. A Alta Idade Média foi um período de instabilidade e insegurança generalizada que se estendeu do século V até o século IX, né? Ok. Nesse período destacam-se os reinos germânicos. Os germânicos eram povos áreas estabelecidos ao longo das fronteiras do Império Romano. Os romanos os chamavam de bárbaros por serem estrangeiros e não falarem latim. Os germanos formaram vários reinos germânicos dentro do território romano. O reino cristão dos francos, constituíram o reino mais poderoso da Europa Ocidental. Perfeito, obrigado, Lucas. Então, o que vai acontecer? Uma coisa para vocês anotarem aí no caderno. Quando falamos de Idade Média, nós estamos falando de duas periodizações dentro da Idade Média. A Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, tá? Imagine a Idade Média, gente, como se fosse um tobogã, como se fosse um escorregador. Ela começa lá no alto e vai terminar lá embaixo. Em qual sentido? Vamos lá. Nos primeiros 500 anos da Idade Média, a Idade Média ainda estava nesse processo de invasões. Tudo bem? Nos últimos 500 anos da Idade Média, os povos já estavam mais estabilizados. Como assim? Vamos lá. Então nós vimos que a queda do Império Romano vai ser a principal característica aí que vai dar início à Idade Média. Ponto. Já chegamos nessa conclusão. Então o que vai acontecer? Então imagine o Império Romano e cada povo bárbaro pegando um pedacinho de terra do Império Romano. Vocês conseguem imaginar isso aí? Então caiu o grande Império Romano, tá? E a partir dessa queda do Império Romano, os povos bárbaros começaram a tomar conta do negócio. Começaram a falar, já invadimos, os romanos perderam, é nosso. Já era, game over, perdeu o Playboy. Né? Perdeu o Playboy. Então, o que vai acontecer? Cada povo bárbaro pega esse pedacinho e começam a formalizar civilizações. Um dos principais povos bárbaros eram aí os germânicos. Tá? Isso é muito importante vocês saberem. Os germânicos eram um dos povos bárbaros mais fortes à época. Inclusive, vão dar origem aos germanos, que hoje nós conhecemos como alemães. Tá? Os francos também tiveram uma participação muito importante nesse processo. Os francos que vão dar origem aos franceses hoje. Né? Professor. Pois não. Então, lembra daquele negócio que eu falo, que a gente falou sobre um pouco da Segunda Guerra Mundial, falando um pouco do nazismo. Então, na verdade, Senhor, falta 6 minutos para acabar a aula. Então, 6 minutos? Então, 6 minutos. Então, na verdade, o Hitler tirou esse conceito dizendo que, na verdade, a raça ariana migrou da Índia e foi para a Europa. Mas antropologicamente, humanisticamente e paleontologicamente e historicamente, isso nunca foi comprovado. Sim, exatamente. O que nós sabemos, o que a historiografia comprova pra gente, Luiz? Comprova que a formação, tá? Inclusive, quando a gente começa a falar de Idade Moderna, nós falamos aí das primeiras formações nacionais europeias. Portugal, Espanha, Inglaterra, França.
O que a historiografia nos comprova hoje é que a partir dessa movimentação de povos bárbaros aí na Europa, pós-queda do Império Romano, foi o principal aí, digamos, foi a principal característica que culminou aí na atual civilização europeia. Tá? Isso a historiografia consegue comprovar. Mas sobre essa questão, né, igual você falou, da Índia migrar para a Europa, ainda é uma tese. Tá? Essa tese ela não foi comprovada historicamente, antropologicamente, né, paleontologicamente, tá? Então ainda não temos evidência sobre isso. O que nós conseguimos comprovar é que esses povos bárbaros, eles foram responsáveis aí pela formação da atual Europa. Isso sim, professor, pois não. é aquilo, nunca pergunte o que a Inglaterra e a França estavam fazendo na Idade Média. Existem aí alguns rumores, né? Principalmente os franceses. Não, tem muita coisa para eu falar para vocês. Alguns historiadores, por exemplo, só a nível de curiosidade, hoje, quando a gente mostra o dedo do meio para alguém, o que é feio, né? Hoje nós entendemos como uma mensagem pejorativa. É uma falta de respeito. Segundo alguns historiadores, na guerra aí dos 100 anos entre França e Inglaterra, os franceses começaram a falar que iriam dominar o território inglês porque eles tinham bons arqueiros. E para quem não sabe, o arqueiro ele utiliza o dedo do meio para puxar a flecha para trás e dar o tiro aí certeiro. E o que vai acontecer? Vai passar o tempo, dando um pequeno spoiler, a Inglaterra ganha essa guerra, vence essa guerra. E segundo alguns historiadores, os ingleses, para tirar uma casquinha com os franceses, começaram a mostrar o dedo do meio. Tipo, como assim? Os melhores arqueiros... Senhor, falta 2 minutos para acabar a aula. Passa muito rápido. Então, os ingleses mostravam os dedos do meio para os franceses no intuito de provocá-los. Olha, seus melhores arqueiros, não deu certo, deu ruim, nós vencemos a guerra. Então essa é a origem do dedo do meio, professor? Segundo alguns historiadores, sim. Hoje utiliza-se o dedo do meio para sentido pejorativo, né? Sim. Mas alguns historiadores... Realmente a Inglaterra teve uma pequena utilidade. Enfim, né? Mas assim, são teorias, né? São teorias. Mas faz sentido. Gente, eu vou esperar encerrar a aula, então. Eu vou ficar nesse slide aqui. Terminando a aula, já clique. Deixa eu ver quantos... Estamos em quantos aqui? Deixa eu ver. Me desculpe, não pude resistir. 28. Ô, senhor. Oi. Eu tinha perguntado se você conhecia o Wattpad, porque eu tenho uma história que eu tô passando pro Wattpad pra mim poder publicar. Professor. Oi. Me desculpe, não pude resistir. Tá acabando já essa aula aqui. Clique Senhores, o link da próxima aula está no chat. Já coloquei aqui. Já a gente se vê aí.